E o pessoal inteiro nessa questão, não, ele falou que a culpa da guerra da Ucrânia, a culpa é dos Estados Unidos. Gente, eu peguei aí, você tem o Larry Summers aí, que é o grande guru americano, criticando os gastos americanos com a guerra. Hoje eu peguei, nem sei se eu cheguei a publicar, uma Newsweek de 2 anos atrás, com o Trump ainda, com o Jimmy Carter, o ex-presidente americano, criticando acerbamente gastos americanos com a guerra. Com a guerra. Por quê? Porque, em vez de investir na infraestrutura americana, que faz a roda girar, ele vai jogando tudo em guerras. Eu coloquei hoje, fiz um artigo hoje, em cima de um comentarista do Financial Times. Sabe o Financial Times? Aquele jornalzinho que tem na Inglaterra, que é a Bíblia do capitalismo. Ele dá a decisão, as declarações do Lula, um peso geopolítico adequado. E coloca lá declarações aí de autoridades indianas também, reclamando dessas represálias americanas lá que criaram uma insegurança no mundo inteiro. Eles são muito claros, eles falam Estados Unidos e a Europa não pensam no que acontece com o mundo. Ou seja, prolongam uma guerra como essa aí, sem tirar a culpa da Rússia. A dificuldade que tem o pessoal é o seguinte: você não pode criticar os Estados Unidos porque significa absolver a Rússia. Gente, um mínimo de sofisticação no raciocínio aí. Essa guerra aí levou a uma explosão dos preços de alimentos, levou a uma explosão dos preços de energia, deixou a indústria europeia numa situação complicada, espalhou a inflação pelo mundo, e todo o movimento que veio dos Estados Unidos e da Europa não foi no sentido de pressionar a Rússia para abreviar a guerra. Foi no sentido de alimentar a Ucrânia, para a carne do jovem ucraniano ser utilizado para enfraquecer a Rússia. Então não tem mocinho nessa história. Já deve ter sido publicado no GGN um artigo do Político. O Político é um dos grandes sites dos Estados Unidos, independente para análise política, mostrando o que vai acontecer com o Zelensky quando acabar a guerra. A corrupção que o Zelensky instalou na Ucrânia, e a única maneira que ele tem de manter a popularidade é o nacionalismo em torno dele. E o que prevêem lá os especialistas ucranianos? Quando acabar a guerra e ele não tiver mais isso, viram à tona a corrupção dele. A mesma coisa na Rússia. Eu entrevistei um cientista brasileiro que está em São Petersburgo, deve ir para o ar amanhã. Uma análise muito, muito, muito interessante, muito isenta aí sobre, inclusive, o próprio Putin. O Putin hoje goza de altos níveis de popularidade por conta do quê? Por conta da guerra, evidentemente. Mas não só por conta da guerra. Porque depois que ele assumiu, teve aquele período do Yeltsin lá, que arrebentou com a União Soviética, arrebentou com a Rússia, ele melhorou a vida do russo também. Então digamos, em todos esses campos não tem bem e mal. Você tem personagens de um lado e outro com seus defeitos e com suas qualidades, mas você tem a geopolítica que não se baseia nesses valores morais. Então, você tem um comportamento cretino aí de analistas. Não, se o Brasil é uma democracia, ele tem que ficar ao lado da democracia. Quem que é a democracia? Os Estados Unidos. Para com isso, gente. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, apoiam a Arábia Saudita. Quando entra, o interesse geopolítico não tem a ver com essas questões de democracia ou não. São interesses de cada país dentro do concerto das nações. O que o Jimmy Carter falava lá? Esse negócio dos Estados Unidos querer impor os seus valores a todo o mundo aí, está provocando a decadência americana. Ele fala, o que a China faz é usar a paz e o apoio aos países. Eu não sei se é ele ou se é o artigo do Financial Times, que diz o seguinte: conversei com um país emergente aí, quando converso com os Estados Unidos, eu ganho uma palestra. Quando eu converso com a China, eu ganho um aeroporto. Ou seja, é um jogo intrincadíssimo, e daí você fica nessa questão das declarações. Então, deu uma declaração, como que ele disse que que os Estados Unidos é culpado também de colocar armas aí, é culpado.
Também, nessa conversa com o especialista brasileiro lá em Pittsburgh, eu falei, quais as condições que você vê aí para um acordo de paz? A primeira coisa, deixar de mandar armas para a Ucrânia. Obviamente, o acordo tem que garantir a Ucrânia. Tem que garantir a Ucrânia. Mas o grande problema é o déficit de informação. Por exemplo, você pega essa região da Ucrânia, que você tem maioria russa lá. Eles estão há 15 anos aí sob tiroteio intenso das tropas da Ucrânia. Então, você tem essas tropas nazistas lá, de ultradireita, que tem brigadas dentro do exército da Ucrânia que cometem crimes de guerra, como os russos cometem crimes de guerra. Então, digamos, a gente tem um problema muito sério aqui, mas muito sério, de uma compreensão de temas complexos. Então, você tem aí, por exemplo, o Lula deu todas essas declarações. Há uma insistência do Zelensky de conversar com o Lula. Pô, se há uma insistência do Zelensky de conversar com o Lula, é evidente que o Lula não fechou as portas. Uma outra coisa são os descompassos. Hoje saiu o arcabouço fiscal, finalmente foi enviado para o Congresso ainda, fecharam as últimas portas. A gente vai ter que analisar melhor amanhã, quando todos os dados estiverem à mesa aí, mas, por exemplo, em investimento, você fica restrito. Você tem lá o teto, o piso de 75 milhões de reais para o investimento, nem que tivesse superávit, você tem limites para o crescimento de investimento. Você tem restrições, por exemplo, você tem algumas coisas que saem, digamos, desses limites. Mas, por exemplo, se quiser capitalizar um banco público para cumprir um papel maior, está dentro do limite. Então, você tem, digamos... Vamos aguardar para ver qual que é o coelho que o Haddad pode tirar da cartola, mas, aparentemente, você vai ter formas de ajuste fiscal aí em cima de despesas, e quando houver aumentos de receita, vai ter os limites de crescimento muito, muito fortes aí. E um governo que até algum tempo atrás tratava o investimento público como uma grande alavanca para poder recuperar a economia. Eu até escrevi um artigo hoje aí sobre o Lula pacificador e o Lula estadista. Quem que é o estadista? Aquele sujeito que vê aquele imbróglio, tudo enrolado, e consegue dar as saídas necessárias para o país, consegue resolver esses enigmas. E o pacificador